E aí, como que você tá perdendo dinheiro todo dia? Estão sugando o seu dinheiro. Quando você deixa dinheiro em real, quando você deixa dinheiro na sua conta bancária, poupança, Selic, tudo isso tá, ó. Não ficou bom essa onomatopeia aí de sugação. Tá tudo isso tomando seu dinheiro. Como? Primeiro vamos explicar os conceitos, né? O que é juros? Juros é o preço do dinheiro. Dinheiro tem preço? Tem preço. E os juros é ele, é o preço do dinheiro, é o que se cobra por um valor emprestado. Isso é os juros. E o que isso implica, Paulo, para uma economia? Porque tudo isso depende dessa explicação, depende de você entender o que é juros para você entender o que é juros negativo, né? Você entende que se não tiver entendimento do que é juros e o que é inflação, não tem como você entender o que é juros negativo. Que o juros negativo vai sair da conta juros menos inflação. E aí a gente tem um juro real, que é negativo no Brasil. Então vamos lá. O que é o juros, a gente falou, é o preço do dinheiro. É o quanto se cobra por um valor emprestado. Beleza. O que o juros faz? O juros vai controlar a economia, basicamente. Como? Olha, se eu vou aumentar a taxa de juros, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar fazendo com que o dinheiro emprestado seja mais caro. Então as pessoas tendem a pegar menos créditos. As pessoas pegando menos créditos, elas tendem a consumir menos. As pessoas, quando consomem menos, elas fazem com que o preço das coisas abaixe. Por quê? Porque é oferta e demanda. Se tem muita demanda, as pessoas têm dinheiro para pagar, as coisas tendem a ficar mais caras. Se as pessoas não têm tanto dinheiro, as coisas tendem a ficar mais baratas, porque a demanda ela é menor. Beleza, isso você entendeu. Que os juros ele vai ter esse mecanismo com o mercado. Então, o que acontece agora, se eu abaixo a taxa de juros, logo acontece o contrário. As coisas tendem a ficar subir de preço aos poucos, porque vai ter mais crédito na mão das pessoas, mais dinheiro para as pessoas, tá? Quem controla a taxa de juros no país é o Banco Central, né? No Brasil, pelo menos, é o Banco Central que controla a taxa de juros. Eles que têm esse poder aí de aumentar e abaixar, tá bom? Bom, dentro da taxa de juros existe o juros Selic. O que é o juros Selic, Paulo? O juros Selic é os juros ali do governo, vamos supor. É os juros que é usado como base para outros juros. Então, quando você fala assim, alguém está investindo na Selic, está investindo no juro central, no juro central, nos juros que o Banco Central impõe ao país naquele momento. Junto a isso tem o CDI, né? O CDI ele está atrelado aos títulos, às trocas monetárias que ocorrem, certo? Num determinado, a média das transações que ocorrem num determinado espaço de tempo, um dia mais ou menos, tá bom? E ela também, né, pode ser usada como base para investimentos. Então, você vai ver, tá pagando lá no seu banco, tá pagando 101%, 102% do CDI. Quer dizer que o seu banco está pagando a taxa de juros do CDI mais um pouquinho, certo? Mais 1%, 2%. É isso. É isso. É a taxa de juros que já é imposta, mais ou menos, das negociações e a mais. Isso, teoricamente, Selic e CDI são investimentos. Teoricamente. Por quê? Porque não são. Né? E a inflação? O que é a inflação? Porque se eu vou falar de juros e juros negativos, é como eu disse, juros menos inflação. O que é inflação? O governo diz para você que a inflação é o aumento dos preços. Mas quais preços? O aumento dos preços de uma cesta de alimentos que eles escolheram. Que é o IPCA, aqui no Brasil. IPCA, IPC, só IPC. E essa é a inflação de acordo com o que o governo fala para você. Mas não é verdade. Por que não é verdade? Porque aquilo ali, cara, aquilo ali é uma cesta de alimentos que talvez você nunca nem tenha consumido aquelas marcas, aqueles alimentos ali. Obviamente vai ter feijão, vai ter arroz, vai ter, mas não é basicamente aquilo que é uma inflação, beleza? Não é aquilo que dita a inflação. O que realmente dita a inflação é o aumento da base monetária. Como diria Luigi von Mises. Né? Eu tive que pesquisar ali o nome dele porque eu não sei falar direito o nome dele. Luigi von Mises. Eu prefiro falar assim, meio aportuguesado mesmo, e que se dane. Ele diz que a inflação aumenta a base monetária, que no Brasil é absurdamente grande. Né? Para quem não sabe, o aumento da base monetária é a produção, a impressão de moeda pelo Banco Central. Isso é o aumento da base monetária. Por isso, a inflação é bem maior do que os 5, 6% que são divulgados aí
no IPCA, beleza? Vamos lá, né? No seu livro, As 6 Lições, o que ele fala? O Ludwig von Mises. Que a inflação aumenta a base monetária, papapá. E eu vou dar exemplo aqui para vocês do que aconteceu no Império Romano. Pensem no Império Romano, que você estudou na escola aí no ensino médio, no fundamental. O Império Romano foi gigantesco, né? Dominou a Europa, todo mundo conhece a história, os caras foram legais, bacana. Precedente à queda deles, começou a ter crise. Óbvio, antes de cair tem que ter crise. O que eles fazem? O que eles tinham que fazer? Porque eles tinham que pagar soldados, era muito custo. Eles começaram a pegar os denários, que eram de prata, e diluir com outros metais, como o cobre, por exemplo. Então você vai diluindo a moeda. Percebe que a moeda perde um laço? Porque o primeiro denário, ele era todo de prata. Puta, que moeda zica. Aí depois a crise vai chegando, pô, a gente não tem mais tanta prata para fazer moeda para pagar os soldados. Mistura essa prata aí com cobre, vai. Mistura. Pum. Aí agora o segundo denário ele já é 75% prata, 25% cobre. E assim sucessivamente. O próximo vai ser 50-50, o outro já vai ser 25-75 de novo, só que ao contrário. Isso que está diluindo o valor da moeda, porque a prata é muito mais escassa que o cobre. Então agora essa moeda vale menos, só que ainda é um denário, certo? Ainda é um denário. Só que esse denário tem menos prata. Cara, esse é o aumento da base monetária. Então, agora você pode pegar isso e trazer para o dia de hoje, que é Brasil. Impressão de moeda. Pandemia. Bolsonaro. Impressão de moeda. Lula 3 agora que a gente tá. Lula. Impressão de moeda. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele disse antes de ser eleito, eu vou gastar pra caramba. Tá gastando mesmo. Impressão de moeda. Bum, lá em cima. Então, isso dilui seu dinheiro. Você entendeu? Com o exemplo do Império Romano, da moeda de prata, só que aqui a gente não tem uma moeda de prata. A gente tem um conjunto de moeda. Que é tudo. Então, a partir do momento que eu fabrico R$1 a mais, a sua moeda, ela é da sua casa aí, o seu dinheiro, ele é consumido um pouquinho. Beleza, Paulo. Então quer dizer que se o juro é negativo por causa da base monetária, então quer dizer que desde agosto de 71 o juro é negativo. Desde que acabou o lastro ouro. Começou as fiats, moedas fiduciárias. É desde então. Não, calma aí, garotinho. Sente-se, atente-se. Vamos conversar. Antes disso, não foi bem assim que aconteceu, né? De novo, vamos pegar dados aqui, ó. O Ibov. Não. Vamos começar pela base monetária. A base monetária saiu, o M1, de 95, saiu de 18 bilhões para 591 bilhões. Beleza? Vou colocar minha colinha aqui porque são muitos números. 33 vezes, sabe? Um aumento de 33 vezes do M1. M2 saiu de 139 bilhões para 4,724 trilhões. Um aumento de 34 vezes. Então, guardem esses números, tá? Aumento da base monetária. O CDI saiu de 95 para... subiu de 95 até 2022, 51,39 vezes. Ou seja, se tivesse deixado R$1 no CDI em 2095 e sacado esse real em 2022, você teria ganhado R$51. Né? Seria essa a correção aí, né? Óbvio. Se descontar a inflação, talvez você vai ter ganho dinheiro, tá? De 95, se você comprou em 95. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Isso que eu falei de aumento da base monetária aconteceu. A gente viu que foi um aumento muito, muito grande. Cara, 34, 33 vezes é muita coisa. Só que, pô, Paulo, o CDI subiu 51 vezes, é verdade, mano. Quer dizer então que eu perdi porque o CDI subiu mais que a base monetária, velho. Calma aí, vamos lá. Tenho dados aqui que vão fazer você entender o que eu tô falando. De 95 a 2008, o CDI subiu 14 vezes. Então, se você tivesse colocado R$1, você teria sacado R$14 em 2008. De 2008 a 2022, o CDI subiu 3 vezes. Então, tem um problema em 2008 aí. Qual é esse problema? Bingo! Crise de 2008.
Depois da crise de 2008 acabou. Depois daquela grande crise, acabou. Ali, a gente colocou os dois pés na cova, digamos assim, acabou. Foi ali que se iniciou o juro negativo no Brasil, no mundo. Foi ali. Acabou a confiança que tinha no mercado. O governo imprimiu dinheiro de uma forma absurda a partir daquele momento. Que acabou. Entendeu? Foi ali. Foi ali que as pessoas começaram a entender. E o juro negativo. Você começou a perder dinheiro. Pra vocês terem ideia, cara, o Ibovespa, ele perde pro ouro. Que vocês falam que é investimento aí, né? Muitos, vocês não, né? Mas muitos falam Ibovespa, investe no Ibovespa. Cara, deixa eu ler aqui. O Ibovespa perdeu pro ouro. O aumento do Ibovespa, o Ibovespa saiu de 4,353 para 109,5. Aumentou 25 vezes o Ibovespa. Agora, a onça de ouro no Brasil saiu de R$ 323 para R$ 8.555. Isso significa que ele teve um aumento de 26 vezes. 26. Puta merda. A gente perdeu. A Bolsa Brasileira perdeu para uma coisa que não é investimento, que é reserva de valor. O ouro não é investimento. Esse é o investimento. Então existe investimento no Brasil? Não existe, cara. Não existe investimento no Brasil. Tá, eu mostrei aqui pra vocês. O CDI subiu 3 vezes de 2008 pra cá. Esquece, cara. Esquece. Acabou. Tá? Então, isso é juro negativo. E por que não vai se recuperar mais? Vamos lá. Primeiro motivo. Vou botar aqui na tela. Olha a pirâmide demográfica do Brasil. O auge de nascer pessoas no Brasil foi por volta de 70, 80. Agora nasce muito menos pessoas. Se eu não me engano, a taxa de natalidade é de 1,6 filhos por casal. É menor que a taxa de reposição, porque são 2. Se esses 2 não formam pelo menos 2, não tem taxa de reposição nenhuma. A gente só está diminuindo a população. Tanto é que as previsões é que para 2070 existam mais pessoas recebendo do que pessoas contribuindo para a Previdência. Vai acabar. Então, o juro é negativo. Você está perdendo dinheiro. Você não vai se aposentar se você é novo, como eu sou. Você está fazendo o que aqui, cara? Que é muito, muito difícil mudar esse cenário, cara. Muito difícil. Muito difícil. Juro é negativo. Isso é juro negativo. Eu espero que você tenha entendido, né? Eu espero que eu tenha sido claro o suficiente, que não tenha deixado faltar nada. É isso, tá? Não se desespere, pô, o país vai acabar, isso e aquilo. Não. Mantenha-se focado, fazendo o que você encontra certo. Eu sou cristão, pra mim. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Só vai ao Pai através dele e isso é a verdadeira salvação. É salvação individual, beleza? Não é porque não existe investimento que você não pode ganhar dinheiro aqui. Né? Empreender é diferente de investir. Tá bom? É isso. Um forte abraço e compra Bitcoin, cara. Não deixa de comprar Bitcoin não. Compra Bitcoin.